Olá, bem-vindos ao Hoftcast, o podcast da família empresária. Mais um projeto da Hoft dedicado às empresas familiares e famílias empresárias. Eu sou Wagner Teixeira, sócio da Hoft. Estamos aqui para inaugurar esse projeto nada mais, nada menos do que o Renato Bernhoft, o fundador da Hoft, e também onde estamos comemorando os 50 anos da Hoft este ano. Bem-vindo, Renato. Muito obrigado, é sempre uma oportunidade excelente estar com vocês, Wagner e Renata, que são os sucessores e os continuadores da Hoft. Na realidade, ao longo da nossa conversa, nós vamos aprofundar algumas questões sobre a própria Hoft desde seu início e até os dias atuais. É isso, muito obrigado. Então, como você já disse, estamos aqui com a Renata Bernhoft. Bom, como o Wagner falou, então eu sou a filha, a segunda geração, né? Então hoje estou muito bem acompanhada aqui. Fundador, meu pai, né? Fundador da Hoft, a pessoa que iniciou tudo que hoje, né, a gente está frutificando. Então vamos lá, Renato, compartilha com a gente a tua história, como foi o teu início, o que te motivou a começar essa empreitada de vida e, ao mesmo tempo, tudo aquilo que contribuiu para a tua formação desde lá da infância. Bom, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul e sempre tive uma certa autonomia, tanto é que saí de casa dos meus pais muito cedo. Do interior fui para Porto Alegre, trabalhei algum tempo lá, prestei o meu serviço militar e depois, quando eu terminei, eu fui para Curitiba. Eu trabalhei como vendedor de máquinas da Hamilton, lá em Curitiba, há alguns anos. E aí conheci um programa de voluntários no México, que era, de certa maneira, um programa para pessoas pacifistas. É um pouco o meu caso, mas aceitei, aliás, melhor dizendo, fui aceito como voluntário e fui para o México, no interior, numa cidade, num povoado perto de Morelos, no estado de Morelos, na cidade de Chalaca. E fiquei lá 4 anos fazendo um trabalho voluntário, um grupo que tinha 12 pessoas de 8 países diferentes. Essa foi já uma experiência muito interessante, porque a proposta do trabalho era aumentar ou melhorar a renda das famílias na região. Então já foi um trabalho com famílias, um trabalho social, e confesso que isso realmente me motivou muito, influenciou muito as minhas decisões futuras. Depois de 4 anos, voltei ao Brasil, fui para Belo Horizonte e trabalhei como jornalista. Fui jornalista há alguns anos em Belo Horizonte, trabalhei em vários jornais da época, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, jornais que já não existem mais, né? Mas que foi para mim também uma experiência interessante, porque eu sempre gostei de escrever e aí foi uma oportunidade de me projetar. Passado algum tempo, veio o regime militar. E aí a coisa ficou muito difícil para jornalistas. E eu outra vez resolvi sair do Brasil. No caso, eu fui para a mesma organização com quem trabalhei no México, só que agora eu fui para o Peru. E não mais como voluntário, mas como uma pessoa remunerada para fazer um trabalho social. E aí numa comunidade urbana, na cidade de Callao, que está muito próxima, é o porto de Lima, o porto do Peru. E fiquei lá também 4 anos, mas aí tem um episódio mais importante na minha vida. Eu conheci a que é hoje minha esposa, que é de Lima, a Rosa. Chegando lá, nos conhecemos e em 3 meses casamos. E estamos juntos há 60 anos. E nesse período de 60 anos tivemos 5 filhos. 3 nascidos no Peru, 2 nascidos no Brasil. E para mostrar como a gente realmente tem uma vida bastante movimentada em termos de mudanças, nenhum filho nasceu na mesma cidade. Então isso é uma curiosidade, né? Na realidade, ao voltar para o Brasil, depois de Belo Horizonte, eu vim para São Paulo e aí trabalhei em algumas empresas no Brasil, na área de recursos humanos, na Quibon, na Vilares e algumas outras empresas. Até que em um dado momento me envolvi com uma empresa de consultoria, que era uma empresa renomada na época, muito conhecida.
e trabalhei na gestão, na consultoria para gestão de empresas. Foi aí que me chamou a atenção o fato de que o tratamento que se dava às empresas, de maneira geral, sejam elas familiares ou não, era muito semelhante, tanto na gestão como na abordagem do tema. E isto, evidentemente, me chamou a atenção. Eu fui indicado para conduzir a empresa em Curitiba e lá comecei a atividade junto com esta empresa. Passado algum tempo, eu me convenci que havia uma oportunidade que eu deveria iniciar, que era a de consultor. E aí, como iniciativa sobre esse aspecto, como eu sempre escrevi livros, escrevi artigos e tal, eu comecei a divulgar ideias em relação à empresa familiar. E foi aí que criei, naquela época, a OBC, Organizações Bernhoft de Consultoria. E aí começa o processo que depois a gente pode falar sobre outras etapas dele. E que aí, você está falando, foi mais ou menos em 75, por isso que a Hoft está fazendo 50 anos agora. Foi em abril de 75, para ser um pouco mais preciso, sem necessariamente o dia, mas é por aí que o trabalho começou, a consultoria começou. E essa tua iniciativa teve a ver com o que você fez no trabalho social, que era aquele incentivo aos empreendedores a melhorar suas rendas? Eu diria que sim. É um conjunto de fatores, porque além de trabalhar no sentido de melhorar a renda da família, era um trabalho também com a família. Né? E isto eu diria que a combinação desses dois fatores pesou muito. Porque, na realidade, na época, quer dizer, o tema sobre certos aspectos já era, pelo menos, mencionado. Por exemplo, o Peter Drucker já falava sobre empresas familiares, etc. Tal. Mas a abordagem que se fazia era muito centrada na sucessão, na gestão. E o que eu consegui perceber ao fazer alguns trabalhos com empresas familiares é que, de fato, o grande dilema, a parte sensível do processo não estava na sucessão, na gestão, que é importante, sem dúvida nenhuma, mas estava na família, no processo de transição de gerações da família. Foi aí que realmente eu comecei a me interessar pelo assunto e iniciamos pelo enfoque na família. Tanto é que, na época, alguns me chamavam de um corretor doméstico, um consultor doméstico, porque eu olhava muito a questão da família. Certo. E olhando por esse prisma, hoje a gente entende algumas particularidades dessa tua abordagem e vê um diferencial. Mas talvez, se pudesse deixar mais explícito, o que te levou por esse caminho? E quais são as particularidades, né, da empresa familiar que te conectaram, que chamaram mais atenção? A primeira questão que me chamava a atenção, quando eu comecei a ter contato com fundadores, era exatamente a questão da figura do fundador. Porque é uma figura muito empreendedora, né? Uma figura muito carismática, em geral uma figura muito autoritária, em geral também muito, digamos, na estrutura familiar, muito dominadora, centralizadora na gestão. Isso me chamou a atenção e, na realidade, havia um fato que era muito comum, hoje não está totalmente eliminado, que o fundador queira ele escolher o seu sucessor. O que, evidentemente, é um grande erro, uma grande falha, porque o sucessor tem que emergir da próxima geração. Ele tem que se legitimar entre os demais herdeiros, sejam irmãos, primos, etc. e tal, né? E o fundador, na realidade, ele deve permitir o processo da sucessão, mas não interferir. Ele deixa duas coisas importantes. Ele deixa um patrimônio que ele construiu, mas, acima de tudo, ele deixa um legado, que é o estilo dele, a maneira como ele conduz, etc. Tal. Tanto é que os funcionários na primeira geração não têm uma lealdade necessariamente à empresa, eles têm uma lealdade ao fundador, à figura do fundador. Então, uma das coisas que chama a atenção, e a gente alerta isso em relação a fundadores, é que fundador não se aposenta, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. O fundador, ao encaminhar o seu processo de sucessão, ele tem que se afastar da empresa.
que se ele continuar lá, ele tem um grau digamos, de importância, de imagem, de respeito muito grande. Vai ser muito difícil suceder a alguém que com esse perfil continua na empresa. Então, uma das coisas importantes para que não haja problema de depressão, uma série de questões que ocorrem quando o fundador se afasta da empresa, ele tem que encontrar uma nova fonte de poder, ou seja, de reconhecimento. Nós temos casos de fundadores que foram para atividade política, nós temos casos de fundadores que criaram outras empresas, criaram ONGs ou associações sociais, ou seja, se projetaram de alguma maneira na comunidade e mantiveram a sua visão, a sua imagem de poder, o que satisfaz a ele pessoalmente, no sentido de se sentir útil, reconhecido e tal. Isso é do lado do fundador. Do lado dos herdeiros, o processo é, diria até um pouco mais delicado, porque os herdeiros herdam não herdam necessariamente uma empresa, eles herdam uma sociedade de sócios que não se escolheram. Ou seja, o patrimônio que era antes tinha um dono, um proprietário. Eu digo sempre, fundador, por exemplo, não faz assembleia, fundador olha para o espelho e resolve, né? Este modelo não vai ser viável na próxima geração. Esses herdeiros, eles precisam se entenderem e, mais do que isso, se capacitarem, antes mesmo de se capacitarem para a gestão, se capacitarem como sócios. Tem um provérbio antigo que diz que quem tem sócio tem patrão, tem que dar satisfação. E é verdade, quer dizer, nenhum sócio em si é dono. Ele tem que disputar, ele tem que abrir mão do poder e compartilhar com os demais para encaminhar suas decisões. Então, é muito importante. E, provavelmente, na geração seguinte, há herdeiros que vão trabalhar na empresa, pode acontecer. Há herdeiros que não vão trabalhar na empresa, vão se dedicar a outra atividade. E ambos herdam uma participação no patrimônio, ou seja, ambos herdam uma participação na sociedade. E aí é que está justamente o grande desafio. Como tornar herdeiros, irmãos ou primos, ou seja lá o que for, sócios. Não é um processo fácil, não é. Porque o modelo do fundador é um modelo muito forte que influencia. Agora, vale a pena sempre também aqui distinguir uma questão que é pouco falada. Existem dois tipos de empresa familiar. A empresa unifamiliar, aquela onde tem um fundador e seus descendentes, né? Nós temos vários casos no Brasil. Por mencionar um exemplo, a Gerdau é uma empresa unifamiliar, mas temos empresas multifamiliares, onde um grupo de amigos se torna sócios e cria um negócio. Só que eles se escolheram, e mais do que se escolheram, eles montam uma sociedade em função de complementaridade. Um é bom na área de marketing, outro é na administração, outro é finanças. Então eles montam essa sociedade que funciona pela complementaridade entre eles e funciona por muitos anos. O processo sucessório nesta segunda situação das empresas multifamiliares tem outras características. É muito mais delicado, porque o modelo da primeira geração não se projeta na segunda. Não é que aquele cara que é bom em finanças vai preparar um filho para entrar em finanças, não. Isso vai sofrer mudanças e mutações bastante grandes. É importante dizer que, nas pesquisas que nós temos, 70% das empresas, e falando de Brasil, 70% das empresas familiares que desaparecem, a causa principal são conflitos familiares não resolvidos. Não estamos falando aqui da gestão. Tem muitas empresas que continuam existindo aí, mas já não pertencem mais à família fundadora. Bom, muito obrigado, hein? Deu uma aula aí, né, Renato? Parabéns. Mas eu queria voltar um pouco. Você começou lá em 75, em Curitiba, né? Certo. Como foi a mudança, a saída de Curitiba? O que motivou? O que trouxe essa, vamos dizer, necessidade de mudança de Curitiba? É uma pergunta interessante. Na realidade, em primeiro lugar, por estar em Curitiba,
a gente enfrentava um pouco a competição que existe entre, por exemplo, Paraná e Santa Catarina, quer dizer, um pouco dos preconceitos, das divisões, dos bairrismos, etc. Então eu senti um pouco isto, né? Tinha clientes no Paraná, vários, também fora, né? Mas eu tive um sócio por um tempo, o Carlos Aloysio Pinto Coelho, que já faleceu há muitos anos. Ele era de Minas e também nós tivemos alguns clientes em Minas Gerais, em Belo Horizonte especificamente. Mas o que caracterizava a atividade, de fato, era desenvolver um programa de, primeiro, trabalhar com a família, no sentido de ouvir a história do fundador e tentar trabalhar essa história no sentido de discutir com ele qual é o legado que ele quer deixar e vai deixar. E, segundo, o trabalho com a família no sentido de prepará-lo para o papel de sócios. Entendi. Por favor, repete a sua pergunta. A mudança de Curitiba. Sim, a mudança de Curitiba. Uma foi essa questão do bairrismo, de certa maneira. E outra é que, de fato, no Brasil, eu sentia que São Paulo era o grande mercado. Ou seja, você estando em São Paulo, você ampliava a sua atuação e era muito mais bem aceito em termos gerais. Então, a razão foi essa. E, de fato, isso aconteceu. Porque, como eu já escrevia para alguns artigos, para revistas, publicações, né, eu nunca tive assessoria de imprensa. O que eu fazia era, num consultório, eu pegava uma revista, tirava o expediente e mandava um artigo. Era uma revista de supermercado, era uma revista de farmácias, ou seja lá, de qualquer segmento. E isso foi me abrindo o mercado e a possibilidade. E estando em São Paulo, isso foi, sem dúvida nenhuma, bastante facilitado, inclusive no acesso com a mídia, a imprensa, etc. Muito bom. Fiquei curiosa de perguntar também, porque ainda hoje, né, quando a gente fala do trabalho e das raízes que foram plantadas pela tua abordagem, muitas vezes a gente é visto como utópico, né? A ideia de pacificar as relações na família ou de começar o trabalho pela família, né? É visto como, vocês estão menosprezando a empresa, ou até de envolver toda a família, porque tem gente que acha que não é necessário, é só importante envolver quem está trabalhando, né, no negócio. Se hoje a gente ainda enfrenta esse tipo de pré-conceito, né, essa ideia, como é que foi lá no começo vender essa ideia de que trabalhar com a família era mais importante, que a origem de tudo e no final a sustentação de tudo estava lá? Era muito interessante, porque como eu fazia muitas palestras, nessas palestras vinham muitas consultas. E muitas vezes depois que vinham muitas figuras femininas, vinham muitas herdeiras ou esposas de fundadores, etc. tal, que se interessavam por isso. Não vinham muitos fundadores. E aí passava um tempo até que as pessoas começavam a refletir um pouco sobre esse processo e digamos assim, tomavam consciência disso. E aí, em geral, me chamavam primeiro para uma conversa com o fundador, que era realmente o ponto mais importante, no sentido de discutir com ele um pouco da sua história, mas além da sua história, o que ocorre com muitos fundadores é que ele se dedicou muito à empresa, ao negócio, e abandonou um pouco a família. Ele foi uma figura patriarcal muito ausente. Quem conduzia o processo na estrutura familiar foi a esposa. Então, a gente também envolvia a esposa nesse processo, o que também chamava atenção e para muitos era uma coisa aparentemente incômoda ou não muito conveniente. Mas isso foi, aos poucos, a gente foi granjeando isso. É evidente, houve muitos casos de famílias que rejeitaram essa hipótese, muitos que voltaram depois de algum tempo, quando perceberam a importância disso. Mas, de fato, não é uma situação fácil de ser oferecida, principalmente no caso do Brasil, onde a cultura familiar é uma cultura latina, ou seja, de manter relações
aparentemente boas, assim, fazer de conta que não tem problema. E o que a gente diz é exatamente que a existência dos conflitos familiares não inviabiliza. Quer dizer, o nosso propósito não é criar boas relações familiares. O nosso propósito é assegurar a continuidade do patrimônio através da consciência das pessoas em relação a isso. De que, de fato, um conflito entre familiares pode destruir patrimônio. E muitas vezes, a gente, nesta conversa, alguns herdeiros diziam, eu quero sair, eu não quero ficar. Ok, e na medida que a gente desenvolvia um protocolo, nesse protocolo, entre as várias questões que vocês conhecem, que a gente discutia, uma delas é como sair da empresa, como sair da sociedade sem brigar. Sair brigando é muito fácil, contratar advogado, etc. Tal. Então era muito defendendo a ideia de que a preservação do patrimônio era fundamental, o entendimento entre os herdeiros, os sócios, né? Esse é até um dos seus livros, né? Como criar, manter e sair de uma empresa familiar sem brigar. Né? Exatamente. A briga destrói, né? A briga destrói. Nós temos no Brasil o elenco de empresas que desapareceu é muito grande. Agora, eu destaco também o meu último livro, que eu escrevi sobre o tema da empresa familiar, é das empresas centenárias, porque nós temos no Brasil poucos exemplos, mas temos, de empresas familiares que ultrapassaram 100 anos e que ainda o controle pertence à família fundadora. Eu sempre lembro, há um episódio que eu relembro muito e uso e falo muito dele, porque nós organizamos por 2 vezes missões de empresários brasileiros para visitar empresas familiares na Europa. E por que Europa e não Estados Unidos? Porque nós não temos fundador americano. Nossos fundadores são imigrantes, alemães, italianos, sírios, libaneses, etc. Tal, japoneses. E nós fomos à Europa levando alguns desses fundadores para eles tomarem contato com empresas familiares na Europa que já têm um longo período de duração e tem de certa maneira, a cultura de origem do nosso fundador vem de lá. E eu sempre lembro de um fato interessante. Nós chegamos a um banco regional na região de Biella, no Piemonte italiano, num banco regional chamado Banca Sella, que é um banco regional, um banco não muito grande, etc., tal, da família Sella, que está na 14ª geração, naquele ano que nós estivemos lá. E tem um historiador da família, ele cuida da história da família, tem um museu da família. E aí eu perguntei para o historiador como é que eles conseguiram chegar a 14 gerações. E ele me deu uma resposta que eu costumo dizer que foi a melhor coisa que me ocorreu naquela viagem. Ele disse assim, na nossa família há mortos que estão vivos e vivos que estão mortos. Morto-vivo nós temos aos montões aqui no Brasil. Antônio Hermílio continua sendo uma menção mencionada constantemente, Comandante Rolim, etc. Temos uma série de personagens, de figuras que marcaram e são, digamos, relembradas, são ainda mencionadas, etc. O problema não é o morto-vivo, o problema é o vivo-morto. É o herdeiro para quem você pergunta quais são os seus sonhos, quais são as suas aspirações. Digo, Renato, nunca tive que pensar nisso, porque ia trocar de carro, o papai trocava para mim, ia viajar, o papai me dava o ticket. Quer dizer, nesta hora fica muito claro também que a ausência do fundador, da figura patriarcal em casa, participando da vida dos seus filhos, dos seus herdeiros, é fundamental no sentido de, digamos, ajudá-los a buscar um encaminhamento para a sua história de vida. Porque, de fato, ser filho do dono é uma expressão que tem um caráter muito pejorativo, né? Mas uma questão que também sempre te faziam essa pergunta, eu lembro quando a gente conversava a respeito, né? Assim, como que... Nossa, Renato, como que você identificou esse nicho de mercado? Não tinha isso? A bem da verdade, essa é uma pergunta para a qual eu, de fato, ainda não tenho uma resposta. Porque, de fato, foi uma coisa intuitiva. Eu não tenho formação acadêmica, eu não tenho, digamos,
nenhum antecedente que pudesse ter me levado a isto. Foram as várias experiências profissionais que eu tive e pessoais na vida que me levaram. E eu percebi isto e achei interessante. E mais do que isso, achei que exatamente era uma abordagem diferenciada daquilo que ocorria no mercado. Então, se você me perguntar, foi intuitivo, não foi algo planejado, né? Claro, foi bastante esforço no sentido de ir conquistando aos poucos, mas realmente, ao longo do tempo, houve um reconhecimento que tornou, tanto é que depois eu também trabalhei fora do Brasil, fiz palestras, atendi alguns casos, exatamente a partir do espaço que a gente foi ocupando no Brasil. E foi incrível, né? Porque se a gente considerar que em 2006, num estudo de 4 universidades mundiais, a Bernhoft Consultoria, que hoje é Hoft, né, foi apontada como a consultoria mais antiga do mundo para as empresas familiares. Como é que, na tua visão, essa notícia, né, impactou a tua carreira, a tua construção e também, né, os principais temas do teu próprio processo de sucessão, né? Agora, não olhando só para as outras famílias, mas olhando para a tua perspectiva. Na realidade, essa menção que veio de fora, ela me surpreendeu. Eu não tinha ideia do que podia... A gente tinha estado na Europa, como eu disse, com missões, com outras participações em atividades. Tive por muito tempo, inclusive, uma certa participação. Tem um livro escrito com um consultor espanhol, né? Então tinha algum intercâmbio aí. Mas eu não imaginava que a Hoft pudesse ser considerada a primeira empresa familiar no mundo. Isso foi para mim uma grande e grata surpresa. A primeira empresa de consultoria para empresas familiares. Empresa de consultoria para empresas familiares. Porque consultor, digamos, o professor ou acadêmico que tratasse desse tema, já existia, apareceram aí simultaneamente. Mas como empresa de consultoria tratando desse tema, realmente foi uma surpresa muito, muito, muito grande. E a segunda parte da tua pergunta foi... É o teu próprio processo, né? Olhando essa perspectiva. Para ser coerente, houve um momento na minha história que eu disse, bom, se eu trato de um tema como este, de sucessão em empresas familiares, e eu criei uma empresa familiar, seria incoerente que eu não trate da minha sucessão. Foi aí que eu considerei essa possibilidade e comecei a olhar isso com interesse. E vocês são parte disso, sabem disso. Quer dizer, embora tenha tido outra filha antes que até eu trouxe pensando que ela poderia, assim, digamos, fazer parte, ela disse, pai, tua empresa não tem futuro. Era a visão que ela tinha, dado o fato de que a empresa tinha muita dependência de mim. Mas, na realidade, na medida que eu fui trabalhando esse assunto, eu diria que há duas coisas que eu fiz aqui que eu considero importantes. Primeiro, eu me afastei, né? Vocês sabem, eu decidi fazer uma coisa que era um sonho de infância, que era uma volta ao mundo de navio. Cada volta ao mundo durava 4 meses. E com isso eu tive que me afastar. Ficava até meio fora de comunicação. Então foi uma maneira, em primeiro lugar, de eu, digamos, me afastar um pouco do tema e do acesso, né? Segundo, eu mudei de sair do escritório, fui para um outro escritório. E terceiro, eu tinha já um certo interesse por um outro tema que passou a ocupar o meu espaço de interesse, que era a questão da longevidade, que já estava vindo, e mais do que isso, criei um programa de preparação de executivos para aposentadoria, que eu intitulei de pós-carreira, porque nas minhas idas à Europa eu comecei a ver que já esse assunto ganhava espaço. E hoje, na minha coluna do Jornal Valor, é sobre o meu último livro, que já não é de empresa familiar, é sobre esse tema, e é um tema que eu considero tão apaixonante quanto o tema da empresa familiar, porque ele é muito atual, porque com esse aumento da longevidade nós temos pela frente
inúmeros dilemas. Inclusive, na própria empresa familiar, o aumento da longevidade está fazendo com que, muitas vezes, alguns fundadores, já com 80 e poucos anos, se sintam tão bem. Eu me sinto bem com os meus 83, mas acham que precisam se manter ali na empresa, coordenando, etc. Tal, e não soltam a empresa, o que prolonga o seu período de permanência. E mais do que isso, a falta de um espaço para que os herdeiros encontrem um projeto de vida para essa etapa de vida. Muito bom, não, Renata? Muito bem, O que mais vamos você quer lá. acrescentar aí? Ok. E então vamos falar de futuro. Hã? Eu quero agradecer a vocês dois, especialmente, que aceitaram o desafio de encaminhar a sucessão. É muito interessante, porque quando a Renata veio trabalhar comigo, ela fez uma exigência, que a gente trouxesse um gestor não familiar. E aí veio o Wagner. Mas quando eu cheguei, ela não estava, né, Renata? Não, sei. Sim, mas a exigência Lá dela atrás, eu já Lá tinha atrás, falado a disso. exigência dela para vir era esta. Né? Isso, Agora, o que é curioso é o seguinte, é que posteriormente vocês dois casados se separaram e hoje estão juntos. Então eu digo sempre que esta é uma empresa que continua familiar. Isso. Mas foi depois que tivemos que buscar ela, que estava querendo fazer outras coisas, né? Certo, E aí trouxemos de exato. volta aí, né? Mas Renata? veio mais fácil porque você já estava aqui. Que já era o não familiar, né? Tá certo. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar registrada? Alguma coisa que se considere importante como um recado para as famílias empresárias? Olha, o recado que eu posso deixar é de que esteja atento a dois aspectos da empresa familiar. O passado, a história, eu acho que é muito importante, né? A gente estimula muito algumas empresas familiares a escreverem um livro sobre a sua história, porque esse livro é um registro, não para o mercado, é um registro para os herdeiros, para gerações futuras, etc. E, por outro lado, a questão de um olhar para o futuro, porque realmente o mercado está sofrendo grandes transformações. E o perfil dos empreendedores hoje, evidente, não mudou, quer dizer, continua. Há algumas coisas que hoje têm características diferentes. Por exemplo, as últimas informações que a gente está acompanhando pelo mercado é que tem crescido o número de mulheres empreendedoras, em detrimento do número de homens empreendedores. E eu confesso que, pela experiência que a gente teve, as mulheres lidam melhor com o processo de sucessão, seja pelo papel de mãe, seja pela visão mais holística que tem do processo, etc. Tal, é extremamente interessante, né? Então, acho que vale a pena estar sempre desenvolvendo, e tem mais a questão da tecnologia, né, da inteligência artificial. Outro dia eu ouvi uma expressão muito interessante, falando em vez de inteligência artificial, falando de inteligência patriarcal, coisa assim, né? Em termos de... perdão. Inteligência ancestral. Achei muito interessante essa expressão. Ela me pegou assim, porque na realidade, quer dizer, continua sendo inteligência, embora trate das questões ancestrais da história, mas tem um olhar em relação ao futuro. E eu acho que esse tema das empresas familiares vai ganhar cada vez mais importância. O perfil dos empreendedores com certeza vai ter modificações, e acho que vocês têm aí pela frente um grande desafio em termos de olhar para o mercado e se antecipar algumas questões. Aliás, vocês já fazem isso na medida que fazem palestras, pesquisas, publicam a revista, fazem eventos e estão publicando livros também. Eu acho que são coisas importantes no processo atual. E agora estamos inaugurando o Hoftcast, né? Pois é, exatamente. Mas isso, quer dizer, exatamente muito de acordo com a questão da inteligência artificial, do ChatGPT, de todo o processo de novidades que vem pela via da informação virtual. E aí, acompanhando um pouco a tendência do mercado. Perfeito, exatamente. Acaba
gostando mais de ver, assistir, do que de ler, né? Que é um pouco do que a nova geração a gente encontra pela frente aí nas famílias, né? E acho que cada vez mais vale a pena fazer também eventos com fundadores, no sentido de ouvir suas histórias e o que pode estar mudando no mercado. Exatamente. Isso mesmo. Parabéns. Parabéns. Acho Obrigado. que a gente que agradece também, porque na minha visão tem uma questão que eu acho muito especial, que é a forma de olhar para essa questão da continuidade. Que hoje, né, acho que quando eu comecei, talvez eu não entendesse totalmente isso, e hoje eu entendo que tem uma combinação de olhares, que não é ou família ou empresa. A gente não pode fazer uma escolha na hora de, né, mas sim fazer um equilíbrio e horas pender para um lado, horas pender para o outro, mas não descuidar, né? Tem algumas vezes que a família fala, mas por que tem que cuidar tanto de coisa de família, né? Certo. Porque senão aquilo vai desaguar no outro sistema. E acho que esse tem sido um aprendizado aí da tua trajetória, do teu legado com as famílias, né? Uma forma de trabalhar que continua sendo um diferencial. E acho que é uma bandeira que a gente pretende, né, levar, Seguir, construir, fazer essas sementes frutificarem ainda mais em outras atividades, naquilo que ainda puder desdobrar, né? Acho que o podcast é uma, talvez tenham outras ainda que a gente nem sabe quantas diria são. que um instrumento no processo da consultoria é o protocolo. A construção Fala um pouco do protocolo. sobre esse jeito de fazer. O protocolo é exatamente uma coisa que é uma maneira de levar o assunto da empresa para uma compreensão da estrutura familiar, porque ele antecipa conflitos, né? As pessoas dizem, nós não temos esse problema. Eu digo, mas pode ter, né? Então, quando, inclusive, no protocolo você trata de, por exemplo, questões de como sair da sociedade sem brigar, como o herdeiro pode criar um negócio que não seja concorrente da empresa, ou seja, há uma porção de questões, remuneração do capital, remuneração do trabalho, tudo isso são, eu acho o protocolo um instrumento muito didático, mas muito mais do que didático, de participação ativa da família. Não é que você não leva um documento pronto, você constrói um documento junto com a família. E a gente percebe que isso, de fato, cria uma consciência, né? Essa semana mesmo, acho que tem um exemplo claro disso. Uma pessoa da segunda geração, né? Uma moça advogada, ela falou assim, vocês desconstruíram tudo que eu achava que eu sabia sobre sucessão. Porque eu achei que vocês vinham com um documento pronto. Tá. Vocês convidam a gente a refletir e pensar sobre o que a gente quer. Eu acho que essa é uma parte importante do processo. E eu acho que isso atende à tua observação de que, ao fazer a consultoria, trata tanto das questões da família quanto das questões da gestão. E que envolvem as questões societárias nesse meio aí, né? Exatamente. Ok. Bom, obrigado. Queríamos agradecer, Renato, pela tua contribuição, a tua inspiração, todas as, vamos dizer, questões importantes que você trouxe, as reflexões para as famílias. Como disse, esse projeto está começando, a gente vai ter outros, você será convidado novamente para trazer algumas questões importantes. Você que está nos assistindo pode nos consultar aí no Instagram, no Hoft, @hoft.consultoria, @hoft.consultoria. É o canal do Instagram que está lá o Hoftcast, o podcast da família empresária. E para encerrar, eu acho que eu gostaria de deixar a frase do seu Shunji Nishimura, né? Que acho que é um pouco do que a gente também traz e também tenta transmitir para as famílias, que é ninguém cresce sozinho. Né? Exatamente. Eu acho que esse é um grande recado aí para nós. Aliás, essa é uma referência interessante. Jacto foi um cliente, continua sendo um cliente importante para nós, mas a gente aprendeu muito com eles e aprende sempre com os clientes, né? Muito importante. Valeu. Sim. Boa referência. Muito obrigada. É um prazer e acho que ser continuadora, fazer parte, né, desse legado é um desafio e uma grande responsabilidade. Mas obrigada. Eu tenho certeza, pelo que eu tenho observado, vocês estão indo muito bem
e muito melhor. Transformaram a Hoff numa empresa com outras características muito mais profissionais, etc. Então, parabéns, sem perder o legado. Então, obrigado novamente, obrigado pela confiança. E este foi o Hoftcast, o podcast da família empresária.